galera que nos acompanha nesse momento. Estamos começando agora o nosso podcast Melanina Cast do TV Mais Favela. E eu estou aqui com dois convidados incríveis, que são escritores. Eu vou logo apresentando. Esse daqui é o Henrique e você... Will Braga. E eles são escritores, afrofuturista. Gostaria que vocês falassem o que é esse trabalho, para a galera que não sabe. Fabi, primeiro momento eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você no Mais Favela TV, trocando essa ideia no Melanina. O afrofuturismo é um movimento político, social, econômico que projeta futuros prósperos para as pessoas pretas sem que elas se desvinculem da sua ancestralidade. E essa é a principal característica que difere o afrofuturismo do futurismo europeu. E aí dentro disso a gente acaba trazendo aí uma construção de universos, né? Tanto eu quanto o Will Braga, no nosso trabalho de escrita, pois nós escolhemos a literatura como ferramenta para trabalhar, falar e mostrar o afrofuturismo para os nossos, né? Vale salientar, né, e sempre lembrar aos ouvintes, principalmente um prazer imenso, o Will Braga. É uma honra imensa estar aqui com todos vocês que falando sobre esse movimento tão rico, né, tão caro a todos nós. Vale salientar que o afrofuturismo, ele realmente conversa com várias frentes, né? Para além da literatura, ele vai realmente conversar com a música, né, com a moda na vestimenta, enfim, com todos os saberes maravilhosos, né? Tá no teatro, tá na política também. Temos aí o panafricanismo como um dos braços aí do afrofuturismo. Enfim, é um movimento muito amplo. Ele é de fato um organismo vivo que pulsa, né? Pulsa o passado ancestral africano, pulsa o presentismo, o afropresentismo e pulsa, né, essa projeção de corpos pretos a futuros mais vigorosos, né, etc. Eu acho assim interessante, quando eu entrei em contato com o que era afrofuturismo, eu fiquei extremamente entusiasmada, né? Porque eu não tinha ouvido falar e eu falei assim, gente, como é que é o afrofuturismo? Talvez até seja difícil de entender, porque a gente está falando de futuro, mas ao mesmo tempo a gente está falando de passado. Não tem uma linearidade, mas sobretudo é projetar o negro para frente. E aí eu penso assim, a gente está vivendo numa sociedade que existe um paralelo, tem muitas coisas boas acontecendo, mas tem o genocídio da galera. E falar de afrofuturismo é tão essencial. Como é que vocês traçam esse paralelo no trabalho de vocês, com essas coisas acontecendo e vocês projetando o afrofuturismo? Fabi, às vezes assim, o afrofuturismo é muito mais simples do que as pessoas pensam, né? Eu costumo dizer que um corpo preto que levanta de manhã cedo, toma a bênção dos seus pais, dos seus avós e vai para o trabalho prospectando o seu futuro melhor e o futuro melhor dos seus filhos, sobrinhos, esse corpo é um corpo afrofuturista por si só. Apenas por esse movimento, por essa cosmogonia que ele faz, né, nessa construção. E aí dentro do nosso trabalho, a gente trabalha muito com a fantasia e com o poder sonhar. Mas isso não significa dizer que somos alienados dentro dessas mazelas que nós, povo preto, passamos. Mas nós escolhemos um outro tipo de linguagem para falar sobre isso, para trazer essa informação, porque a fantasia faz isso, o quadrinho, a literatura fantástica, traz assuntos do dia a dia de forma potente e atingindo o maior número de pessoas possíveis. E no nosso caso, a gente foca tanto nas crianças quanto nos adolescentes também, porque os vemos como ancestrais do amanhã, né? Ancestrais do futuro. Então, se a gente crê que esses ancestrais eles vão existir, nós acabamos trazendo e trabalhando para que eles possam comungar dessas informações através do fantástico, através do que eles gostam, que é o anime, o quadrinho, a história fantástica, como Harry Potter, como Senhor dos Anéis, mas se desvinculando do eurocentrismo e trazendo o nosso olhar, a nossa forma de escrever, a nossa forma griot de contar histórias e de fazer com que essas histórias se perpetuem. Agora sim, a gente vive numa sociedade, né, que apregoa o modelo ocidental e tem o tempo como uma coisa muito linear, passado, presente, futuro.
E quando a gente vai falar aí de afrofuturismo, eu diria Sankofa, né, que é ali é um símbolo adinkra que fala desse resgate do passado, reelaborar o passado para olhar para frente. E aí eu gostaria que se vocês pudessem falar um pouquinho dessa coisa do Egito, que a gente conhece, né, como Egito, mas na verdade ali quem está apropriado para falar de afrofuturismo vai falar de Kemet. Fala pra galera aí que ainda talvez não tá ligada o que seria o Kemet. Percebam que ao longo de muitos séculos nós vimos nossas histórias sendo contadas por outras pessoas. Então é o momento de nós mesmos contarmos nossas próprias histórias. Então o afrofuturismo, através desse resgate consciencial, né, ideológico, acessando esses primores de saberes mitológicos africanos, a gente está lutando contra o chamado epistemicídio, né, ou racismo epistêmico. Então, quando a gente faz essa revisita aos ricos cenários de Kemet, né, o Egito Negro, as terras pretas de Kemet, estamos justamente, né, aplicando esse Sankofa espiritual, né, e fazendo esse resgate desse apagamento consciencial histórico que nós sofremos ao longo dos séculos, né? Então é muito importante, é primoroso nós pensarmos que Kemet, né, o próprio termo Kemet, como havia dito na entrevista, ele remete, né, a essa expressão de terras negras, terras pretas, né? Então por si só é de fato lutar contra esta eurocentrização realmente, né, dos saberes africanos. Lembrar que Kemet é de fato, né, estão nas nossas raízes, né? Kemet, né, Kush também. Então, assim, é incrível imaginar que o afrofuturismo, ele de fato ele se aplica desta atemporalidade, né, em espiral, para justamente conseguir buscar e resgatar isso aí, e reavivar isso para o presente, né, para o povo preto, através da literatura, etc., né. Estamos aí diante de uma rede enorme de filósofos, pensadores pretos que estão também emergindo, porque percebem a importância do afrofuturismo na comunidade, né, nos saberes, na aplicação realmente de uma disrupção social, ideológica na comunidade, né? Assim, eu acho assim incrível poder contar a nossa história de várias formas, seja na música, seja na moda, seja na literatura. Eu acho que o afrofuturismo, ele é sobre isso. E nós tivemos uma história muito fragmentada. A gente teve uma história, mas ela foi apagada. Totalmente. Então, ter atores negros, sobretudo falando de afrofuturismo, eu acho que é uma pegada assim muito incrível. E aí eu vi que vocês trouxeram alguns livros, né, que foram escritos para vocês. Um aqui é uma literatura infantil, que eu acho também incrível você começar a levar para a criança a história que ela não teve, né? Porque hoje a gente está comemorando 20 anos da lei 10.639, que é sobre ensinar, incentivar a história da nossa cultura e tudo mais. Então a gente fala disso na literatura. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês. Esse daqui é o infantil. Olha eu confundindo as bolas aí. Fabiana, quando eu comecei a escrever, eu ainda não conhecia o afrofuturismo, né? E o meu primeiro intuito, o meu primeiro rompante para escrever foi trazer nas histórias aquilo que eu não tinha na minha infância, que eram personagens que eu pudesse me ver. E aí, o primeiro livro que eu escrevi foi o Afrofuturo foi o Alagbara, o Sonho. E aí eu trago um universo fantástico onde sonhos e pesadelos disputam os sentimentos humanos. E todos os personagens são pretos nesse livro. E aí esse livro me traz esse presente, que é o Afrofuturo Ancestral do Amanhã. Um livro escrito, é o primeiro livro que trata de afrofuturismo, que conceitua afrofuturismo para crianças no Brasil. E ele está na lista dos 30 melhores livros do ano pela revista Crescer. E é um livro que fala de sala de aula, uma professora que está falando sobre futuro com seus alunos, e os alunos começam a devolver para ela como eles se veem no futuro. E um aluno, o Danzo, que é super peralta, mas extremamente inteligente,
fala que quer ser afrofuturista, explica o que é o afrofuturismo e por que ele quer ser afrofuturista. E ele também é um audiobook que está disponível no Spotify. Então, é trazer cada vez mais cedo esse conceito que nos potencializa e que potencializa não só a gente, mas a nossa comunidade. Fortalece quem somos em conjunto, em Ubuntu e também aquilombados, né? E você estava falando de epistemicídio, né, da população. É um assunto em voga, extremamente importante. Falando de criança, né, quando a gente pensa em uma literatura para criança, trabalhando o lúdico dela, mas com uma essência humanizada, né, extremamente importante. E aí eu também gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro Águas Silenciosas. Será que essas águas querem falar alguma coisa? O que Exatamente. Que é esse livro? Eu tô curiosa. Então, né, Fabiana e ouvintes, isso aqui é a minha novela, né, autoral, a minha primeira novela, né, intitulada Omi Paulolô, que do Iorubá pode significar Águas Silenciosas. É uma trama assim, incrível, é uma trama que, para além do arco narrativo muito bem construído e muito bem diagramado, ela sangra para o transmediático, porque aqui eu procurei aplicar toda a minha bagagem também como roteirista e também como dramaturgo, né, e como poeta. Então, ora o leitor ele vai realmente ter contato com uma escrita poética e dramatúrgica maravilhosa, cheia de profundidade, né? Ora ele vai realmente ter contato com uma atmosfera visual, sensorial, né? Algo assim que possa remeter ao audiovisual. Aqui, de fato, tem elementos de roteiro audiovisual também, né? E, para além disso, ela tem um grande diferencial, porque o leitor começa a perceber que o afrofuturismo, ele gosta muito de mesclar a escrita com a imagem. Temos aqui uma obra literária totalmente ilustrada. Eu adoro. Essa prática de ilustrar obras é uma prática ainda muito pouco habitual no Brasil. Geralmente o que se ilustra são HQs e graphic novels, né? E aqui nós temos de fato uma obra literária totalmente ilustrada que vai permitir aos leitores ter essa aproximação com os cenários do universo ficcional aqui presente, bem como, e também com os personagens aqui presentes, né? É uma trama que mescla desde o hard sci-fi, realismo mágico fantástico, tem uma mecânica de mundo complexa, muito propícia a virar um RPG afuturista, inclusive, né? Enfim, é uma obra maravilhosa, instigante, cheia de mistério, cheia de mitologia, cheia de pesquisa, que vai atrair vários públicos-alvos. É uma novela que é destinada ao público jovem adulto, YOA, mas não só aos jovens adultos. Também a pessoas mais adultas que querem ali, ter contato com pesquisas científicas, com pesquisas realmente da mitologia africana. Aqui tem muita pesquisa realmente dos povos iorubás e bantus, e vai realmente colaborar, contribuir para enriquecer a cultura. Então, pesquisadores, filósofos, também para esses grupos realmente de pretos também estão estudando materiais, né? E, enfim, é uma matéria maravilhosa que eu convido todos a conhecerem também. E eu vou aqui pegar esse livrinho aqui, que eu achei eles lindos. Ele é voltado para o infanto juvenil, mas eu tô com vontade aqui de ler. Gente, o nosso papo está chegando ao fim, poderia durar mais. Eu adoro esse tipo de conversa, a gente precisa dialogar mais sobre isso, né? E fica um convite para vocês conhecerem também o nosso estúdio lá em Paraisópolis. E é isso, mas antes da gente finalizar, deixa o arroba de vocês aí. O meu arroba é Henrique_André SC. O Instagram é a rede social que eu mais utilizo. Mas também deixo duas dicas. A editora Afrodynamic, quem puder seguir, editora Afrodynamic e editora Quitembo. São duas editoras especialistas em afrofuturismo, brasileiras aqui de São Paulo, que tratam com artistas negros do Brasil inteiro. Nessas duas editoras tem um casting de mais de 50 escritores, ilustradores pretos que contam histórias fantásticas que vocês vão adorar conhecer. Meus irmãos e irmãs maravilhosos deste acampamento cultural, eu digo a vocês que o meu arroba, vocês podem me encontrar no Afrofantástico, tudo junto, né? Arroba Afrofantástico, tudo junto. Lá é o meu Instagram, tô no Instagram, tô no Twitter, no Facebook,
a gente usa também, tô com o Will Braga também. Tem meu site, né? www.afantástico.com.br. Lá tem tudo sobre mim, né? Eu sou um multiartista, por natureza eu sou modelo comercial, sou roteirista, dramaturgo, né? Sou escritor, né? Também sou influencer, então vocês podem encontrar tudo sobre mim aí nas redes sociais. É um multiartista. É isso, galera. O nosso Melanina Cast está chegando a fim. A gente está fazendo a cobertura desse evento até o dia 21. Segue também as nossas páginas, Mais Favela TV. E é isso, a gente tem muito mais. Tchau, galera. Tchau.